Olá a todos, todas e todes. Eu sou Jaqueline Vasconcelos e esse é o Caminhos da Criação, um programa criado pelo Instituto Arte na Escola para falar sobre processos de criação de artistas contemporâneos. E no programa de hoje nós temos todo o prazer de receber essa artista que é cantora, compositora, performer, multiartista, nascida e criada no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Nós temos o prazer de convidar Jupe do Bairro. Ai, que demais! Jupe, querida, fala pra gente, quem é a Jupe do Bairro? Olha, sempre que me apresentam, passa um filme na minha cabeça. Eu gosto de dizer que eu sou artista, mas que eu sou principalmente arteira, né? Todos os recortes que me vieram através da arte e suas profundidades vieram, na verdade, de uma mente inquieta, uma mente porosa, uma mente criativa e principalmente autodidata, né? O meu encontro com a arte, ele vem a princípio da minha família, dos meus pais, do meu pai, que já participou na adolescência dele de bandas de punk rock, né? Flertou com a cena anarquista da periferia de São Paulo, da Zona Sul, que é de onde eu venho. E minha mãe, ela sempre foi muito musical, apesar de não ser musicista, né? Ela sempre ouviu muita música, rádio AM, né? Que tinha aquela sofrência, aquela música que era geográfica, né? Que sempre clamava por essa volta ao sertão, essa volta às raízes, esse encontro com a cidade grande. E daí eu sou uma semi-caipira, assim, de quebrada, né? Porque eu moro no último bairro do distrito do Capão Redondo, que é o Valo Velho, e lá acaba que acaba sendo o berço do hip hop, né? E do rap, que saem de lá grandes nomes como Racionais, né? 509E. Então o rap ele sempre foi muito presente, assim, tanto entre os meus primos, né? Na região que eu morava. Mas quando eu começo a compor, eu não tinha uma pretensão de compor. Na verdade, era uma espécie de terapia barata, onde eu começava a escrever o que estava passando pela minha mente, o que estava passando pelo meu corpo, e a partir da escrita eu começo a entender que mente era corpo e que corpo era mente. E nessa transição da minha infância para a adolescência, eu, como todo jovem, assim, eu queria me sentir pertencente. E eu não me sentia pertencente, né? E eu comecei a pensar como eu poderia me sentir pertencente ao quê? Então eu começo a fazer uma imersão a mim mesma e percebo que eu precisava, primeiramente, me sentir pertencente a mim mesma, né? Então é por isso que eu digo que eu uso da ferramenta mais profunda de que pode se produzir arte, que é justamente o meu corpo, né? Eu sou o criador e a criatura do meu próprio corpo, né? Então, eu faço um exercício de pensar e projetar o que é esse corpo, principalmente esse corpo que foge do juízo judaico-cristão, e, ao mesmo tempo, reverenciando as potências das fragilidades que eu fui encontrando, né? E dentro disso também, um ponto que é muito curioso é que eu fui crente, né, por conta da minha família, e acredito que muitas pessoas, né, e jovens que cresceram nos anos 90 têm esse encontro, né, na periferia com a igreja. Então, a igreja ela acaba sendo o primeiro contato que você tem à música, né, ao teatro e tudo mais. Mas é muito curioso porque nem a própria igreja, né, as instituições de igreja lidam isso como arte. É muito mais um fazer, né, de igreja do que Uma forma de louvor, uma mais forma de que... louvor e adoração, mas eu acho que eles deixam até de lado esse viés de que estamos educando artisticamente ou culturalmente quem está fazendo isso, né? Vou aproveitar e pegar esse gancho seu para a gente falar um pouco sobre essa Jupe estudante, essa Jupe criança e adolescente. Nessa sua trajetória como estudante, lá atrás, você era uma estudante na sua escola formal que tinha esse viés artístico? Você encontrou algum professor ou professora que te trouxe para a área ou que te serviu de inspiração? Porque realmente a presença da igreja, e não apenas a igreja evangélica, né, as religiões de uma maneira geral, elas nos guiam
para um fazer artístico que não se nomeia enquanto arte, assim como Uhum. forma de louvor, mas a escola ela, assume pelo menos esse papel de trazer arte para as nossas vidas. O que você lembra dessa época, assim? Total. E olha, eu era CDF naquela época. Eu era. Eu sempre fui muito tímida e tive uma infância um pouco solitária, assim, por conta dessa timidez. Que depois eu fui entender que eu tenho. Há 2 anos atrás eu descobri que eu participo do espectro autista. Sim. E isso foi uma bomba para mim quando eu descobri, porque depois muitas coisas fizeram sentido, tanto sobre a minha infância, sobre a minha adolescência, mas é como se eu vou fazer 30 anos, né? Então é como se meu corpo tivesse me enganado durante 30 anos. E daí foi um dilema, porque eu estava me deparando com uma outra Jupe, mas ao mesmo tempo era a mesma, sabe? Na verdade, eu estava tendo diagnósticos de situações que já eram decorrentes na minha vida, na minha mente, mas que eu ainda não conseguia nomear. Então isso foi um processo, e aí foi onde eu entendi também o porquê de tanta timidez, e às vezes as pessoas podem me ver aqui na câmera negociando e tudo mais, mas isso também foi uma herança que a arte me deu, que aí faz com que a gente negocie melhor com as pessoas, né, com o corpo e tudo mais. Mas eu era uma criança sempre muito curiosa, assim. Então eu era a primeira da fila, assim, a primeira das carteiras, e eu sofria um pouco de bullying, não direto, mas indireto, assim, porque as crianças não queriam estar comigo, porque geralmente eu era a favorita da professora, e eu era gordinha, fofinha, e eu sempre tinha eu sempre queria muito agradar as pessoas também, então eu era daquelas, tipo, Chaves, assim, que leva maçã pra professora, sabe? Uma coisinha meio cafoninha, mas eu adorava. Eu me sentia amada quando eu recebia um obrigado, por exemplo, sabe? E daí, quando eu parti comecei a minha adolescência, eu tive uma parte um pouco rebelde, assim, com a escola, e era justamente pelo fato de não ter adaptações ao ensino e o que nos tornasse interessadas pelas matérias, assim, Uhum. né? Então, eu sempre gostei muito de artes, sempre tirei nota 10, assim, mas a partir da quinta série, sexta série, assim, eu comecei a ter notas muito baixas, porque eu realmente não entendia como aquilo aplicaria à minha vida. E aí a gente está num momento mais RBD da cabeça também, né? Mais rebelde, assim. E, ai, não quero estudar isso, e batia a boca com o professor e tudo mais. Mas aí depois eu fui, aí na oitava série, assim, antes de entrar para o primeiro ano do ensino médio, eu comecei a entender e a importância daquilo, assim, sabe? E eu comecei a ver as matérias com outro olhar. E não que aquilo, sendo bem sincero, não que aquilo continuava sendo desinteressante para mim. Mas a magia que o professor se dedicava a ensinar aquilo foi o que foi me cativando. Então era quando eu começava a prestar atenção muito mais naquele docente que estudou para me passar aquilo, que muitas Sim. vezes eu posso não aplicar na minha vida adulta ou coisa parecida, porque isso faz parte da informação. As informações, elas são importantes, e mesmo que você não utilize delas, é importante para um progresso é, cultural mesmo, né? De vivência em comunidade. E daí foi isso que foi me instigando muito. E eu gostei muito de quando isso me despertou, porque fez toda a diferença, inclusive para depois eu estar nessa posição também, né? Porque eu tive logo quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha mais vínculos com a igreja, mas eu volto à igreja para educar. Que aí eu participei de um grupo de alfabetização de adultos e pessoas mais velhas, né, a partir de 30 anos até 80, mais ou menos.
que foi um encontro, assim, um dos principais da minha vida. Eu acho que teve 2 encontros muito decisivos que eu tive para falar: "Não, eu quero viver de arte". Esse foi o primeiro, quando eu começo a fazer essa espécie de educação, mas a partir, da minha linguagem, né, até porque eu não tinha sido capacitada profissionalmente, mas eu conseguia fazer e alcançar esse objetivo que a igreja propunha para essas pessoas. E depois eu tive um processo de muito desanimada, assim, de viver de arte, de produzir arte, que no Brasil é muito difícil, né? Principalmente para pessoas que vêm da periferia, onde a música ela acaba sendo um sonho, porque estar no estúdio é caro, fazer mix e master de música é caro, né? Microfones, câmeras, é tudo muito caro. Então isso faz a gente se afastar dos nossos sonhos. Mas um projeto que me deu um start assim muito gostoso foi as fábricas de cultura. Quando eu visitei Sim. a fábrica de cultura do Capão Redondo e vi aqueles jovens assim com tanta vontade de fazer e às vezes com tão pouco, assim, com tanta a estrutura é incrível, mas eles não têm nem nada além daquilo, né? Assim, da estrutura que era proposta para eles. Então, aquilo era muito mágico para mim, que foi me fez despertar. E por isso que eu faço tanta questão hoje de fazer jus à Jupe do bairro, né? Porque não é só um sufixo relacionado a Maria do Bairro, como muitas pessoas pensam. Mas eu sou muito bairrista, eu quero estar no meu bairro, eu quero estar na minha quebrada, eu quero entender como que eu posso fazer essa produção artística e que ela possa ser autossustentável para outras pessoas. Você falou um pouco sobre o caldeirão cultural em que você nasce. Aí eu queria, para quem está nos escutando nesse momento, abrir um parênteses para localizar quem não é da cidade de São Paulo, quem não é do estado de São Paulo, falar um pouco sobre o que é a Fábricas Culturais, que é um projeto do governo do estado, um equipamento cultural que fica localizado basicamente em periferias da cidade e que estimula jovens por meio de mediação artística, de cursos, e esses jovens ficam no contraturno dentro desses equipamentos culturais. E aí eu falo um pouco sobre o Capão Redondo, que muitos artistas, você citou alguns, saíram do Capão Redondo, saíram ali Jardim Ângela, Capão Redondo, Jardim São Luís, que são, na verdade, caldeirões culturais dessa cidade. Queria falar um pouco sobre suas referências. Quem são essas referências brasileiras de Jupe do Bairro e como é que elas influenciam na arte que você produz? Cara, eu tenho muitas referências, assim, e eu poderia nomear várias, mas de uma forma direta e indireta, eu acho que quem mais me inspirou para fazer arte eram as pessoas que não trabalhavam diretamente com arte, ou imaginavam que não trabalhavam com arte, sabe? Então, quando eu comecei a entender o meu corpo como uma matéria artística e com isso ver que tudo era arte, assim, eu começo a me apaixonar pelos panos de prato que as amigas da minha mãe pintavam, sabe? Nossa. E eu olhava aquilo com uma delicadeza tão grande que eu ficava, nossa, para ela é só um pano de prato que ela vai vender por R$ 5, mas ela está produzindo arte, né? E por mais que ela possa usar um silk, um stencil, nada vai ser o mesmo, né? Porque a tinta já vai ser outra, a cor que vai pigmentar ali vai ser outra, a matéria do tecido. Então tudo isso me cativava muito. Até, sei lá, quando passava o senhorzinho com a bicicleta vendendo pão, assim, eu achava aquilo tão maravilhoso. Eu falava, poxa, ele fez com a mão dele, ele tá entregando na casa de outras pessoas, assim, e tudo mais. E aí aquilo sempre me encheu muito. E eu acredito que essas foram realmente minhas principais referências de criação artística, porque eles faziam o que davam com o que eles tinham. E para mim era isso. Eu queria fazer a minha arte como dava com o que eu tinha, assim. E isso eu me relaciono como ser uma artista do tempo, do presente, né? Eu gosto de dizer isso. Porque uma vez eu entrevistei Antônio Pitanga, inclusive, que me falou uma frase que ecoou na minha cabeça, que é sobre não caducar ao seu tempo.
E é o que eu quero fazer com a minha arte, sabe? Eu não quero caducar ao meu tempo, eu quero entender quais são essas novas formas de performance artística, quais são essas novas possibilidades de identidade, de gênero, de sexualidade, porque eu não quero repetir erros que já foram repetidos, de achar que a minha geração é a que sabe tudo. Ai, o que vem aí é besteira. Ah, essa galera do TikTok não quer saber nada com nada. Ai, e não é assim. Essas são as novas formas de produção de cultura. E se as células do nosso corpo se regeneram a cada 7 anos, quem dirá a nossa mente? Eu acredito que a gente precisa pensar numa cultura que ela contemple os jovens de hoje. Então eu acho que é estar presente, entender o que está sendo produzido agora, sei lá, o TikTok, né, que é uma febre, assim, tipo, nossa, crianças de 6 anos já sabem que é TikTok. Então, como a gente consegue fazer uma produção daquilo, sabe? Sei lá, pensar numa videoaula vou dar uma dica aqui para vocês, aquelas. Fazer, sei lá, um texto dissertativo do que você assistiu em 7 vídeos e o que esses 7 vídeos têm em comum, por mais que eles sejam diferentes. Sabe, assim? Porque isso já estimula, você não vai conseguir tirar o celular da criança, do adolescente, mas isso vai estimular ele, opa, isso daqui eu domino. E não tem coisa melhor do que você achar que sabe. Isso é muito gostoso. Isso é o que eu sempre fiz com muito cuidado também com quem eu passava e educava, que era fazer aquela armadilha ali para aquela pessoa ficar, essa eu sei. E quando você sente isso, essa eu sei, é muito gostoso. E aí você fica com vontade de saber mais, né? Para a gente terminar, eu quero te fazer uma última pergunta, que é sobre arte e desenvolvimento humano, sobre educação. Você acha que a arte, ela impulsiona as crianças, os jovens a irem para frente, a irem atrás dos seus sonhos, como você falou? Qual é a sua opinião sobre isso? Não só acho, como acredito que a arte continua sendo uma das principais armas de transformação, assim, de realidades mesmo. Na minha família, através da arte, eu fui a primeira a viajar para fora do país, sabe? A projetar, enfim, de comer num lugar gostoso e de, sei lá, ir no supermercado e comprar todos os Danoninho que tinha vontade, sabe? Assim, os que eu não tinha acesso ali. E no final das contas, empoderamento é isso. Empoderamento é você conseguir realizar os seus sonhos, seja de sair do país ou comprar um Danoninho de marca boa, sabe? Então a arte, ela me possibilitou isso e ela tem possibilitado inúmeras outras pessoas, assim. E como eu falei, eu acho que a gente precisa entender quais são as necessidades desses jovens, crianças e adolescentes de hoje, para que a gente faça com que eles continuem sonhando, sabe? Porque às vezes eu tive muita sorte de voltar a sonhar, mas eu sou uma exceção, infelizmente, sabe? Existem muitas pessoas que abrem mão de seus sonhos ou de carreiras justamente por não ter um endosso, por não ter uma referência e principalmente ter essa, essa possibilidade anulada, principalmente em quem se inspira, né? Pais, professores, eles são as nossas maiores inspirações, né? É o primeiro contato que a gente tem de pessoas que venceram na vida. Porque, claro, os professores têm muitas dificuldades, né, com salário, né, com muitas vezes negligência, enfim, do Estado, de como opera o sistema, porque isso também é uma manobra do sistema, né, fazer com que a educação seja o menos interessante possível, porque enquanto mais tivermos pessoas leigas e desinteressadas ao ensino institucional, maior vai ser a mão de obra, né? Mais opções de mão de obra Sim. e barata se tem. Então, esses contatos eles precisam ter
ter esse frescor, assim, de cuidado e de atenção que acaba fazendo toda a diferença. E se o caminho facilitador pode ser a arte, eu acho que a arte está em todos os lugares, né? Estão nas palavras, nos números, né? Em tudo que a gente conseguir tocar e transformar é arte, porque a partir do momento que a gente consegue fazer uma transferência de pensamento ou de criação de imaginário, para mim isso já é arte, e a arte está em todo lugar, né? Ai, Júpia, que conversa deliciosa. Queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Para mim, você é um exemplo de artista no sentido de que você imbrica muitas coisas, você cria muitas pontes. E um dos papéis do Instituto Arte na Escola é justo criar essas pontes entre arte, realidade cotidiana e sala, né? O chão da sala de aula, o chão da escola, no ensino da arte. E ter você aqui conosco falando tanto sobre diversidade, sobre criação, sobre música, sobre periferia é enriquecedor para a gente. Então, queria te agradecer muito Ai, a muito sua obrigada. participação nesse programa. E esse foi o Caminhos da Criação, um programa que é criado pelo Instituto Arte na Escola para falar sobre processos de criação de artistas contemporâneos. Queria agradecer a todos vocês, audientes que estiveram aqui conosco hoje escutando Jupe do Bairro, e até já já no próximo programa.